De volta com o 3 em 1, o PSDB vai fazer nesta segunda-feira, Vera Andreazzi Madureira, uma reunião nacional do partido para discutir se permanece ou não no governo Michel Temer. Mas a decisão definitiva pode ser adiada. A sigla está dividida e o movimento a favor de um desembarque tem crescido, né, Vera, na última semana, após episódios como a revelação de que Temer viajou em um avião de Joesley em 2011. Qual que deve ser o resultado desse encontro? Olha, por falar em Dia dos Namorados, eita partidozinho que gosta de uma DR, esse PSDB, pois gente, inacreditável. Em pleno Dia dos Namorados, os caras vão se reunir para fazer DR não com as mulheres ou com as namoradas, mas com outros tucanos sobre ficar ou não no governo Temer, para não decidir nada. Eles já fizeram isso na segunda passada, tá? Não é notícia velha, fica parecendo que a gente tá lendo notícia velha aqui. É a mesma coisa da semana passada, só que em escala nacional. Ai, gente, não tenho paciência, sinceramente. Que lado vai o PSDB, ô Madu? Eu não quero ser homofóbico porque eu não sou, mas isso é coisa de viadinho, né? Realmente, com todo respeito aos meus amigos gays, mas a figura de linguagem, realmente... Ainda bem que você não quer ser aqui. Ainda bem que você não quer, né? Essa é semana de combate à homofobia, Marcelo Madureira. Foi uma licença poética, mas realmente é ridículo. Eles devem estar procurando um muro em Brasília para ficar lá em cima. Será o das lamentações. O cara é o das vacilações. O muro não é das lamentações, é o muro das vacilações. O PSDB, ele está se desintegrando enquanto partido. O pouco que ele tinha de credibilidade com a população brasileira, ele está perdendo agora. Eu estava vendo agora há pouco uma entrevista do Alckmin, né? Chamando, dizendo que a responsabilidade, as reformas. Ora, faça um favor, Alckmin, nem você acredita nessa história, entendeu? Ficar apoiando esse governo a troco de achando que vão haver reformas. Ah, pelo amor de Deus, fala sério, não é não, Andreasa? O PSDB é um partido de bundões, né? Sempre foi. Nunca foi diferente. Durante semanas, e são mesmo semanas, 3 ou 4, desde que o horizonte do julgamento do TSE clareou, o partido, né, o PSDB, os seus caciques, cabeça branca, cabeça preta, todas as cabeças estão cabeças ocas, bradando aos quatro. Isso, são todas ocas, brancas ou pretas, né, Vera? E durante todo esse tempo, bradando aos quatro ventos, de que esperariam um julgamento no TSE como marco para tomar uma decisão. O julgamento do TSE passou, eles torciam evidentemente, do modo disfarçado, como lhes é típico, para que o Temer fosse cassado, porque aí o TSE resolveria politicamente um problema político que o partido é incapaz de resolver em seus milhões de diretórios. Não veio a cassação, o Temer continua presidente, eles estão, desde então, em reuniões sem fim, discutindo se ficam ou se saem. E a cada hora que passa, a posição do partido se enfraquece, de tal maneira que hoje, por exemplo, se o Temer cair, o PSDB cai junto e é ferido praticamente de morte. Se, porém, o Temer não cair, se o Temer continuar, o PSDB irá a reboque e será possível dizer que Temer ficou também apesar do PSDB. Então, no cenário como as coisas se desenham agora, não há lucro possível para o PSDB. Isso é uma falta de visão estratégica política extraordinária. O PSDB cai, mas aqui para botar para o debate para os colegas, o Alckmin sobe. Né? O Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, com toda a sua dificuldade de empolgar, nunca foi avalista, ao contrário do Aécio Neves, do governo Temer. Ele sempre marcou uma distância para com esse governo. O Temer entendeu isso naquela hora, como entendeu agora também que há uma mudança de poder no partido, ainda que informal, para o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin e seu grupo hoje são aqueles que controlam o partido, informalmente, mas são. O Temer percebeu. Não é por outro motivo que corteja sem parar o governador de São Paulo. O que acho que o Alckmin fará? E aí apenas uma projeção. Ele não fechará com o Temer,
né, publicamente, mas nos bastidores costurará para que o PSDB permaneça apoiando o governo Temer pelo tempo que der, torcendo para que o governo Temer não acabe, para que o Temer não caia. Porque para ele, pessoalmente, Geraldo Alckmin, o melhor dos cenários é que só haja eleição em 2018, Patrick Santos, porque ele chega lá em condições de disputar a presidência. Sim, tudo isso é verdade, porém, se o PSDB for avalista de um governo com 2% de popularidade, que é o que o Temer é capaz de chegar, porque ele já está com 5% e caindo, não vai ter adiantado de nada para as pretensões eleitorais do Geraldo Alckmin. E se ele realmente não era avalista num primeiro momento, agora é com ele, porque o Aécio está ferido de morte, não pode aparecer em público, embora continue atuando nos bastidores, e hoje ele, Alckmin e o prefeito João Dória estiveram com o Temer antes dessa reunião do PSDB. Então, de qualquer maneira, estão atrelando o seu destino ao do governo. O discurso é esse das reformas, mas não é desprezível a possibilidade do Temer ficar preso a esse rame-rame de se segurar no cargo e não conseguir aprovar as tais reformas. Pode ser que aprove a trabalhista, que já está mais engatilhada, e a previdenciária pode ficar presa nesse lodaçal aí da crise política. E aí? A troco do que o PSDB vai ter emprestado o que lhe resta de credibilidade ao governo? É uma posição complicada essa. Eu não sei se... Eu acho que o Alckmin é meio terra de cego ali no PSDB. Todo mundo se ferrou. Ele e o Dória sobrevivem como uma espécie de caolhos. Mas não sei se isso lhes rende algum dividendo para 2018. Eu acho que é a aposta que restou ao partido, entendeu? E eles vão a reboque disso. Não desembarcou nas oportunidades que houve, o partido ficou. Agora se desembarca, não tem nada a ganhar, só tem a perder. São posições fracas em qualquer lugar. Talvez a aposta que o Alckmin faça, e ele não fará publicamente, é empurrar o governo Temer até o final de 2018 para disputar a eleição em condições normais, né? Para o Alckmin, não para o PSDB. O PSDB é um partido em decomposição. Para o Alckmin, o pior cenário seria haver uma eleição indireta agora em 2017, que mexeria em todo esse tabuleiro. E para você, Amador? Eu acho que tem um segmento grande do PSDB, importante, que fecha com o governo numa de estancar a sangria do Lava Jato. Eu acho que, por mais que seja ferido de morte, o Aécio Neves ainda tem influência no partido e ele seria um grande interessado nessa composição, nesse grande acordão, para dar uma estancada na sangria do Lava Jato. Por isso, eu interpreto essa vacilação do PSDB, né, no sentido de ter muitos políticos do PSDB que estão devendo à justiça, que cedo ou tarde vão ser capturados pela Lava Jato e estão preocupados, na verdade, com o que vai acontecer com o destino deles na física, né? Se vão ser presos, se não vão ser presos, é aquela história. Só consigo a explicação assim.